Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Então hoje a gente está aqui para apresentar aí mais um dos nossos webinars. Como todos vocês já sabem, né? A gente é aqui o distribuidor autorizado da Rockwell no Centro-Oeste, além de outras marcas líderes aí no mercado. Hoje eu trouxe aqui para a gente falar um pouco sobre Plant PAX, o Alexandre Lobo. O Lobo é da Rockwell, né? Ele é o consultor de tecnologia aí na parte de automação industrial e ele vai apresentar um pouquinho aí do que é, né, o Plant PAX aí para a gente. Bom, boa tarde, pessoal. Sou o gerente de produto aí para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para começar, né, reforçar a ideia, hoje nós estamos vivenciando, né, a quarta revolução industrial, né, aí a Rockwell, né, tem uma iniciativa dentro da Rockwell que se chama The Connect Enterprise, e essa iniciativa, né, ela integra pessoas, processo e tecnologia, né, buscando trazer uma organização mais produtiva, né, viabilizando, né, a troca de informação do chão de fábrica com a parte corporativa. O interessante visualizar também que não é somente interno, né, da fábrica, mas hoje a gente consegue estar trocando informação da cadeia do suprimento como um todo. Desde fornecimento à distribuição, a gente consegue pegar dados e trazer para o sistema para uma análise, tá? Então, hoje, a fábrica conectada existe, né, um valor aí estimado aí pelos líderes do mercado aí 19 trilhões de dólares, né, de investimento na parte de internet das coisas, na indústria 4.0, onde desses 19 trilhões de dólares ali 27% estão ligados à parte de manufatura, tá? 27 em torno aí a gente tem aí 27% desses 19 trilhões estão relativos à manufatura, então a gente tem 5,1 trilhões aí em valor aí para estar no mercado, tá? E a Rockwell, ela consegue te ajudar, né? E a gente vai estar focando principalmente aí em 4 aspectos aí da tua fábrica, tá? Desde o teu projeto, a operação, a manter a tua fábrica e falando de segurança como um todo, tá? Voltando em projetar, né, facilmente hoje a gente tem algumas perguntas, né? Então a gente vê, a gente consegue detectar algumas necessidades se o cliente, por exemplo, hoje você consegue, né, mover facilmente as informações para o teu sistema de negócio, buscar as informações do chão de fábrica e levar para o teu nível corporativo para fazer uma análise de dados, né? Esses dados contextualizados, né, e você consegue realmente vislumbrar ou até prescrever o que vai acontecer, tá? Você consegue integrar facilmente várias aplicações, desde aí da utilidades até o teu sistema principal, né, num único sistema, né, facilmente escalável. Tá? Você tem ferramentas, né, de fácil acesso, tanto a parte de manutenção ou de engenharia de fácil adoção, né? São perguntas que se a gente consegue responder na parte de projetos, né? Operação da planta, né? Quando a gente fala na operação da planta, né, a gente tem ali, você consegue hoje ter um alinhamento, você consegue alinhar facilmente, né, a matéria-prima, né, a produção, você tem uma visibilidade da tua cadeia de abastecimento, você consegue ter rastreamento de dados em tempo real, e com isso você ter uma análise, né? Você contextualizar as informações e você maximizar o teu rendimento da tua produção, tá? Você consegue, né, ter com facilidade a integração da parte de potência, né? Aí a gente está falando dos seus CCMs, né? Dos seus inversores, dos seus motores, né? Buscar todos esses dados para o teu sistema de controle de processo, né? Você tem a visibilidade hoje, né, do teu processo e também do teu sistema de segurança como um todo, né? Nenhum só
consegue, né, reconhecimento crítico, né, de pessoas que estão se aposentando da sua fábrica, você tem esse know-how, você consegue adquirir esse know-how? Então, são perguntas que a gente faz para você ter uma possível situação ou oportunidade onde a gente consegue estar ajudando vocês, tá? Manter a fábrica, né? Você hoje consegue estar recuperando o teu sistema, né, facilmente, né? Você tem essa recuperação fácil ou você não tem, você não sabe onde está guardado o último backup, como é que você faz o seu backup, quem foi a última mexida, se os seus parâmetros estão salvos corretamente da sua configuração do teu sistema, tá? Então são perguntas, né, de restauração e recuperação do teu sistema. Você consegue hoje ter um suporte e treinamento do teu sistema disponível localmente, né, com expert do teu sistema, como um todo, do sistema implementado, né? Você tem facilmente disponibilidade de peças de sobressalente. Você hoje consegue realizar monitoramento, né, do teu sistema remotamente, né, através de um celular, né, ou através da tua estação fora do teu trabalho, você consegue estar visualizando a tua planta e tomando uma decisão, tá? Então, né, falando também, a gente tem algumas perguntas, né? Hoje você consegue fazer a integração fácil, a convergência da rede de TI e TO, para você ter uma planta colaborativa, né? Você buscar facilmente essas informações do chão de fábrica a nível corporativo, né? Você tem aí, consegue aproveitar essas novas tecnologias com segurança, novas tecnologias, a gente fala de virtualização, de realidade aumentada, né? Você consegue estar englobando essas novas tecnologias no teu processo com segurança? Então, são perguntas que a gente faz, né, para você pensar um pouquinho e as necessidades do cliente, né? O Plant PAX, gente, é um sistema moderno de controle distribuído, da qual ele oferece todas essas características ou necessidades, engloba todas essas características e necessidades que a gente acabou de falar. Ele é uma arquitetura, é um sistema, né, de controle da planta, então ele pode partir desde uma pequena parte da planta e abranger todo o teu sistema como um todo. Então você tem um controle aí para toda a planta, você consegue fazer otimização, controle e otimização do processo. Então a gente tem a parte de modelos preditivos de controle, né, e modelos avançados de controle, né, englobados ao Plant PAX. Ele é escalável, mais uma vez, a gente consegue implementar o DCS desde um controlador de menor porte, né, com uma estação de operação, a um sistema realmente mais robusto para a sua planta, tá? Então a gente tem essa facilidade, por exemplo, a gente faz um skid, né, onde o skid geralmente tem lá uma bombinha, um retorzinho, então você consegue ter essa solução com custo-benefício para o skid ser implementada, tá? A gente consegue estar integrando essa solução de maneira segura, ele é aberto e já vem habilitado para fornecer essas informações, tá? E totalmente flexível, né, em termos de configuração de necessidade, de acordo com a necessidade do cliente, tá? Então, reforçando aqui, o Plant PAX, ele entrega toda a parte de controle de I/O, né? Você vê aqui na figurinha aqui, nesse exemplo que a gente tem, não só como temos parte de instrumentação, como impressores, né, como temos da sua planta, a gente tem um controle aqui, praticamente, você consegue integrar todo o portfólio de I/O, a gente consegue ter segurança do processo, o sistema hoje, o Plant PAX, ele é redundante, ele é de alta confiabilidade, tanto na parte de controladores, quanto na parte de servidores, tá? Como também na parte de I/O. De SIL2 até a SIL3, né, tolerante aí, ou soluções tolerantes à falha ou falha segura, tá? Então, vai de SIL2 até SIL3, a característica em segurança de processo. Temos uma ferramenta única de desenvolvimento, né,
uso, né? Isso é perceptível, né? A facilidade de você usar a ferramenta com os clientes, né? Com bibliotecas desenvolvidas, que já pré-desenvolvidas, então você só precisa baixar essas bibliotecas e você fazer o uso, tá? Gerenciar ativos, né? Conseguimos fazer gerenciamento de ativos, né? Fazer restauração de backup automático, restauração do sistema, verificar quem foi que alterou, quando foi alterado, né? Você consegue fazer esse tipo de gerenciamento de ativos, né? Hoje você vai ver que que a gente vai falando com o novo lançamento aí do PlantPX 5.0, a parte de HART já está englobada dentro do Estúdio 5000, vamos estar falando um pouquinho mais à frente. Temos a parte de controle avançado de processo, então conseguimos entregar modelos preditivos de controle de pequeno porte até portes bem mais avançados e complicados de estarem resolvendo. Na pequeno porte, a gente está falando de 10 variáveis de controle, 10 variáveis de manipuladas e 10 variáveis de distúrbio, tá? 10 malhas dessas internamente. Então, você tem um único módulo que entra no chassi que consegue fazer esse tipo de controle. Gerenciamento de... Você consegue fazer o gerenciamento de batelada, e mais uma vez, outra característica do nosso sistema, né? Nós conseguimos fazer batelada desde pequeno porte até sistemas que realmente precisem fazer toda a genealogia do teu produto, você saber quando entrou, por onde passou, você escaneou. Então, temos soluções, né, para batelada desde pequeno porte até processos mais robustos. Né? Fazer eficiência, ter eficácia com os templates e displays pré-elaborados e feitos, né, já disponíveis para realizar download, de fácil visualização de alarmes e setups e de configuração. E também temos a parte produtiva da tua planta, onde a gente consegue trazer, contextualizar a informação e mostrar essa informação a nível corporativo de como está o desempenho da sua planta, a sua produção, falhas, alarmes, né, qual a causa raiz e outros tipos de informação que a gente pode estar levando para vocês, tá? Com isso, né, a gente tem alguns direcionadores da indústria, né? Quando a gente está se referindo ao cliente industrial, da parte industrial, os nossos direcionadores são ter de lançamento de mercado mais rápido, ter um menor custo de propriedade, melhor utilização de ativos e você realmente ter um gerenciamento de risco corporativo. Né? Vamos estar abordando cada nos slides abaixo, né, com as suas respectivas atividades diárias e problemas diários que a gente encontra, como a gente pode estar ajudando na solução. Tá? Então, voltando aqui em tempo de lançamento para o mercado mais rápido, né, como eu falei já no slide anterior e reforçando aqui, o nosso DCS, nós conseguimos ter uma solução, né, de fácil integração, né, ter o historiador e bateladas integrados num sistema até de pequeno porte, então você consegue ter um custo aí, custo-benefício muito bom, que a gente consegue entregar a solução a nível de skidia, a nível de pequeno porte, e não precisamos de remapeamento das informações, ou seja, todos os nossos dados, né, nós buscamos diretamente do controlador. Nós não precisamos, né, entrar com uma nova base de dados no teu sistema de visualização, tá? Então, nós buscamos as informações online com o sistema. Então, é um diferencial Rockwell você conseguir integrar esse tipo de solução, né, numa IHM em controladores de menor porte para você ter essa solução em skids, tá? É um diferencial com menor custo, e aí tendo melhor custo-benefício. Né? Falando, né, também em tempo de lançamento para o mercado, né, aí a gente vai estar falando de ferramentas, desenvolvimentos, arquiteturas de sistemas bem definidas e bibliotecas abrangentes. Né? É um sistema DCS, e no DCS nós temos, né, vamos dizer assim, um meio para o qual nós conseguimos validar, né, o sistema como todo antes de ele entrar em operação. Então, quando nós fornecemos para você a solução de DCS, esse sistema já está pré-validado com as ferramentas da Rockwell, tá, de implementação. Tá? E uma das ferramentas da Rockwell de implementação
né, é o IAB, aonde o Felipe vai estar abordando aí um pouquinho, né, Felipe? Vai falar um pouquinho, ele vai dar um exemplo de como você configurar um sistema DCS, né, através da ferramenta do IAB. É uma ferramenta grátis, onde você consegue estar baixando essa ferramenta através do site da Rockwell, tá? Digita, entra no site da Rockwell, vai na lupinha, procura IAB, download IAB, e você consegue estar baixando essa ferramenta, tá? E, Felipe, por favor. Beleza, Lobo. System Estimator, tá? Beleza. Obrigado, Lobo. Eu vou, então, pessoal, compartilhar aqui a tela com vocês, para que vocês vejam aqui o meu sistema. O Lobo, já está aparecendo aí, pessoal, a tela? A tela está aparecendo, sim. Já está maximizada? Se não, sou eu aqui. Tá, beleza. Está aparecendo, pode ir. Então, pessoal, o que acontece? Aqui tem a tela inicial do IAB, né, quando a gente cria um projeto, e aqui a gente tem o Plant PAX Estimator, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, de uma maneira bem simples para vocês conhecerem, é dar um overview aqui, como é que a gente pode criar todo esse sistema, né? Então, posteriormente, após a gente ter esse webinar lá disponibilizado no nosso canal do YouTube, a gente vai também, de uma maneira mais detalhada, explicar realmente como é que a gente faz configuração aqui passo a passo para vocês. E aí eu vou deixar um vídeo lá na própria página da suporte para vocês terem acesso. Mas aqui de uma maneira simples, né, a gente tem aqui um overview geral aqui do sistema, né, onde ele já apresenta algumas características, né, a gente não tem nada ainda imputado, tá? Mas aqui a gente vai dar o nome do projeto. Nesse primeiro edição de preferências aqui, a gente vai selecionar o template que a gente quer utilizar do Plant PAX, né? O mais recente aqui é a versão 5, tá? Posteriormente, a gente também pode fazer a definição de como é que vai ser o nosso hardware, né? De controle. Então, aqui a gente tem os I/Os, né? Com os diferentes tipos, né? Então, tem remota, tem controlador. E aqui a gente pode fazer uma definição, né? De quais serão realmente os modelos que vão estar incluídos ali no nosso sistema de controle, tá? Então, para as entradas digitais, saídas digitais e também para as analógicas. Juntamente com isso, a gente também tem aqui a disponibilização da parte de controle, né, de acionamentos de motor. Quando a gente quer adicionar um data center, né, o IDC, então a gente tem que habilitar aqui a arquitetura aqui virtual, tá? Então aqui ele vai apresentar para a gente um questionamento, né, se a gente quer virtualizar todo o nosso sistema de que a gente tem inserido aqui hoje, né? Então a gente vai dar um sim. E aí aqui ele já gera para a gente automaticamente um data center, tá? E aí aqui no data center a gente vai ter as configurações, né? De 1, 2, server, 3. E aí ele faz aqui para a gente uma estimativa, né? De acordo com tudo que a gente está embutindo aqui no nosso servidor, tá? Então aqui ele vai falar para a gente quanto que a gente deveria utilizar, né? De memória RAM, de CPU, né? De armazenamento. E aí de acordo com a seleção que a gente fizer. Então, na camada de virtualização, né, a gente vai fazer aqui uma seleção aqui de telas, né? Então, aqui a gente está usando uma versão ilimitada, tá? É possível, né, da gente adicionar também, né, outro subsistema, né, de controle ou de visualização, tá? Então, aqui a gente tem uma estação de visualização, que ela é um monitor e um display, tá? E isso nada impede que a gente não adicione outras, né? Então, aqui vem uma 2. Outra seleção que a gente deve fazer é com relação ao tipo de arquitetura, né? Que é uma novidade da atualização, tá? Então, a gente pode ter uma arquitetura redundante, um anel, né? Ou também pode ter uma arquitetura simplex, tá? Então, isso daqui vai variar de acordo com o que você tiver aí na planta, tá? Ou o que você quiser planejar, né? Também, que é uma ferramenta para a gente estimar isso. E aí aqui a gente vai fazer a seleção dos switches, né? Que a gente está utilizando na nossa
arquitetura, né? Então, essa seleção varia de acordo com a seleção, tá? No controlador, tá? A gente vai selecionar aqui qual é a CPU que a gente vai utilizar, né? Então, aqui está uma CPU redundante, que nem o nosso sistema ali. A gente pode selecionar aqui os tempos de varredura de tarefa, né? Então, a fast, a normal e a slow, os tempos que a gente utiliza, tá? É bacana que a gente pode visualizar aqui também a questão da comunicação, né? Então, isso daqui permite que a gente adicione mais que uma comunicação Ethernet aqui, né? Simplex, DLR ou redundante ao nosso sistema, tá? De acordo com a nossa necessidade. E após isso, a gente pode fazer uma configuração aqui local dos I/Os, né? Então, a gente pode fazer lá 50 DI, 25 DO, 50 entrada analógica e 25 saídas analógicas, né? E selecionar aqui o percentual de sobra que a gente quer ter, né? De 10%. E aí é bacana que aqui ele já te mostra, né? A utilização da CPU e da memória, tá? Então, quanto maior a gente fizer a seleção, mais vai ter o consumo aqui. E aqui embaixo a gente pode dar um aceito. E aqui ele já vai estar mostrando todo esse consumo e também a adição aqui dos 10% aqui nos I/Os que a gente selecionou, tá? O que é bacana aqui também, né? A gente tem a opção, né? Que nem eu fiz lá a seleção quando a gente inseriu o data center, de selecionar aqui a estação da engenharia, né? Se ela vai ficar não virtualizada ou se ela vai ser virtualizada. O próprio sistema aqui de seleção, ele permite que a gente também selecione se a gente vai utilizar um historiador, né? Aqui ele já estima quantas tags serão necessárias, né? Então, a gente pode colocar aqui um historiador aqui de 2.500 tags, por exemplo, e a gente já limpa aquela mensagem de erro que está acontecendo. Temos também a possibilidade aí da gente fazer a utilização do Asset Center, né? Para fazer a gestão dos ativos, tá? De acordo com as necessidades, de acordo com o que a gente inseriu aqui no sistema. E aí o sistema ele sempre te ajuda a fazer essa visualização. E aqui, por fim, se a gente vai estar com um banco de dados aqui virtualizado ou não, tá? Após a gente fazer todas essas seleções, né, e adicionar aqui a arquitetura de acordo com a nossa necessidade, com o que a gente quer criar, a gente pode, então, gerar aqui a lista de material e pode também fazer aqui a finalização desse projeto para ele gerar uma arquitetura. Tá? Então, posteriormente, eu vou passar de volta aqui a palavra para o Lobo, eu vou lançar um vídeo lá no canal do YouTube para vocês acompanharem como é que a gente faz todo esse processo aqui, gerando a arquitetura, para a gente não ocupar muito tempo aqui do webinar. Lobo, pode seguir aí. Obrigado. Vamos lá. Já está visualizando a telinha? Está carregando, Lobo. Agora foi. Então, vamos passar aqui da ferramenta do PlantPAX. Então, gente, essa é a nossa ferramenta para desenvolvimento de uma aplicação nova. Então, ela é essencial para a validação do sistema. Então, qualquer processo que seja feito, tem que ser feito o IAB de processo para você validar o teu sistema. É a nossa ferramenta de validação do sistema, tá? Suporte para a parte de bibliotecas, tá? Então, ó, toda a nossa biblioteca, a Rockwell disponibiliza, é de graça, e hoje a gente tem a biblioteca já da 5.0 e da 4.6 sendo lançada, a mais 5.0 é a mais nova, graças ao site Process Library, você vai ter acesso às arquiteturas, às bibliotecas que podem ser baixadas, tá? Aqui. Temos aqui a parte, né, de normas, né, da parte do FTView e do ControlLogix, né, onde a gente tem, né, as bibliotecas, e hoje as bibliotecas incorporados para atender, por exemplo, a FDA CFR21, para você fazer rastreamento de alteração, mudança do teu sistema. Atende também, tá? Você tem referências de manuais, tanto de processo
né, quanto a parte de objeto, quanto o manual de referência, né, do Plant PAX, e aqui ele está dando também o exemplo de onde baixar, e aqui está citando, por exemplo, aqui no site de você pode estar baixando aqui a versão 4.10, mas hoje a gente já está na 4.6 e saiu a 5.0 aí para estar sendo lançada. Então aqui tem né, todos os manuais, né, essa apresentação vai estar disponível para vocês. Então, para cada manualzinho aqui, nós temos, né, um link para você abrir o documento. Então, a gente tem aqui a parte de configuração, a parte de estrutura, validação do Plant PAX. Então, quando você implementa o Plant PAX no sistema, nós temos uma ferramenta que valida que aquele sistema foi implementado de acordo com as melhores práticas, né, validadas aqui em cada manual. Tá? Então, toda a documentação está disponível no site para download. Vale também a pena ressaltar que a biblioteca da Rockwell também tem a possibilidade de ter a biblioteca disponível em português. Então, todo o template, né, de acionamento, seja de uma entrada analógica, de um motor, de uma bomba, de uma válvula, né, o template está todo em português, é a possibilidade de você estar baixando. Tá? Então, a gente tem aí uma biblioteca e também manuais cobrindo toda a parte de configuração de... Nossa ferramenta de desenvolvimento, né, o Studio 5000, né, através do Application Code Manager, que tem uma ferramenta que você adquire à parte, tá? Essa ferramenta você consegue estar criando, né, objetos, né, e configurando esses objetos no teu controlador, sem mesmo abrir o seu controlador, né? Então, você consegue puxar motores, válvulas, PIDs, instrumentos, e entre outras funções, né? Bibliotecas, e arrastar para dentro da tua loja de controle, e depois você automaticamente compila, né, a tua aplicação e faz o download para dentro da controlador, e você não precisou nem entrar dentro do controlador para fazer esse tipo de edição. Além do Application Code Manager, também você consegue ter reaproveitamento dos objetos criados. Então, uma vez que você, por exemplo, criou lá o seu reator, criou o objeto reator, e você tem uma outra planta que você vai estar implementando e tem um reator também, você pode reaproveitar de maneira fácil esses objetos já criados, e aí reduzindo também, né, a engenharia, né, o tempo de desenvolvimento do teu sistema, tá? Estima-se, né, que você utilizando aí a biblioteca, né, do Plant PAX para desenvolvendo, você consegue estar economizando aí quase 70%, né? Você fazendo um Plant PAX aí, conforme as boas práticas, você economiza quase 70% do tempo aí de engenharia, tá? Com a versão 5.0 sendo lançada, as bibliotecas da versão 4, né, para quem já conhece, né, também são compatíveis. Então, você vai poder estar utilizando no sistema 5.0 tanto as bibliotecas 4.0 e as bibliotecas 5.0, né, 4.6 e 5.0. Você vai poder estar utilizando nos novos controladores que eu vou estar mostrando aqui abaixo, que equivalem aí ao 5. Tá? Uma outra vantagem em termos de tempo de lançamento no mercado, para ela ser mais rápido, todo o nosso sistema ele pode ser virtualizado, tá? Então, você tem já imagens pré-construídas, então você não precisa estar instalando o aplicativo, o software desde o início, você tem também uma vantagem de independência de hardware, e você consegue ter esforços reduzidos aí na parte de administração, tanto de software quanto de antivírus, ou na parte de manutenção do sistema, você consegue reduzir, né, os seus esforços com o sistema virtualizado, tá? Então, você tem aí alguns benefícios, né, como pré-testes de atualizações e patches, né, suporte remoto, treinamento para operadores, backup, restauração do sistema, né, operação remota, centralizada, é um serviço centralizado e com alta disponibilidade, e hoje a Rockwell consegue também estar disponibilizando o que a gente chama vamos dizer assim, desse hardware,
que é o nosso IDC, que é o Industrial Data Center, a gente consegue estar disponibilizando ele de duas maneiras, né? Ou você pode estar adquirindo todo o hardware, ou você também pode estar comprando como serviço as a service, e você ter toda essa estrutura, né, disponível dentro da sua fábrica, né, e você tendo aí como serviço, né, usando como serviço, tá? Com relação à parte de controle e otimização da planta, aí voltando, né, na característica de menor custo de propriedade, né? Então, hoje nós temos uma plataforma comum, né, de software, né, tanto da parte de gráfica quanto a parte de controladores, né? Temos fluxos de informação contínuas e facilmente são gerenciáveis, né? Então, pessoal, aqui cabe bem interessante esse slide, porque aqui mostra aqui um gráficozinho da evolução na parte de menor porte, nós tínhamos a linha do Compact, né, inclusive com as novas CPUs do Compact 5380 e 5480, que são CPUs de alto desempenho, sendo a 5480, além de ser de alto desempenho, é uma CPU que a gente chama de aberta, porque ela tem Windows IoT aqui dentro, e você consegue, por exemplo, além de estar rodando a parte de processo, você consegue criar uma aplicação, por exemplo, em VB, em qualquer outro código, e você buscar a informação do campo, elevar aqui, fazer a tratativa do controlador e levar a nível corporativo. Então, é uma CPU bem interessante, né? Então, também temos a evolução aqui na parte de controladores de grande porte, que a gente tinha o ControlLogic 5570, o 5570 com segurança, que é o GuardLogic, aí lançou a 5580, que é praticamente 20 vezes em desempenho superior aqui à L7, tá? Além de ter uma porta aqui na frente dela já em giga, para comunicação em giga, troca de informação em giga, geralmente a gente utiliza essa porta para estar conectada com a parte corporativa, e ele também lançou também o GuardLogic da família 80 aqui com a parte de safety incorporada. E, gente, está saindo, está fresquinho aqui do processo, está saindo a CPU L8 e a CPU aqui do Compact, da família do Compact, que a gente chama de P no final. Ela vem com essa imagem aqui bem agressiva, assim, bem legal, preta a capinha, né? Então, é uma CPU de processo, onde tem algumas novidades, né? Isso faz parte do PlantPAx 5.0, a partir da versão 5.0, tá? Onde a gente tem algumas características, como biblioteca, né, de processo já integrada no firmware, né? A gente tem a parte de hard dentro do controlador, temos a parte de diagnóstico também, né, disponível também no controlador. Então, é uma característica da nova CPU voltada para processo, além de redundância também, né, a gente consegue estar integrando também. Tá? Então, aqui nessa tabelinha, aí depois vocês conseguem ver com mais detalhe, tem todas as características técnicas da CPU de controle de processo, a CPU P, comparado com a CPU 80, comparado com a 70. Né? Então, a gente vê que o principal diferencial dela aqui está na parte das tasks, né? Está na parte das instruções já dentro do firmware, está na parte de hardware incorporado, tá? Comparado aí com a 80 e comparado com a 70, tá? Que era a solução tradicional. Além do que as versões 80, né, tem um desempenho muito superior comparado com a versão 7, em termos de processamento. Tá? Aí, voltando aí às características que a gente citou, né, das CPUs, algumas das características que a gente citou das CPUs novas, a gente vê que a gente tem aqui a L8P e a L8 normal têm a possibilidade de ser redundante. Temos objetos de processos nativos para a CPU P, então você já tem objetos de processo dentro do Studio 5000, né? Você não precisa estar importando biblioteca, você já vem com ele nativo, é só configurar. Temos a parte de alarme de objetos também já incorporados no objeto que fica dentro do Studio 5000. Tem uma parte de estrutura de HART também, né, incorporada no teu sistema. Temos as bibliotecas nativas, já aceitam assinatura eletrônica e trilha de auditoria para atender a 21 CFR11, tá? Então, são benefícios aí do PlantPAx 5.0, que está fresquinho, acabando de ser lançado no mercado, tá? E aqui a gente tem um exemplo aqui, dentro da CPU P,
né, CPU-P de processo, a gente está dentro do Estúdio 5000, aqui está configurado uma CPU-P 1756L85EP, tá? E quando você vai na abinha de característica dela e clicar dentro da abinha Plant PX, é só você habilitar aqui, ó, use Plant PX Task Model. Aí você consegue estar padronizando, né, o teu template de desenvolvimento da tua aplicação para tasks periódicas, né, para processo, né, onde a gente tem uma task rápida, uma task normal, uma task que a gente chama de slow e uma task de sistema de 1000 milissegundos. Então, você vai desenvolver o teu programa dentro dessas tasks que fazem parte do template que já está incorporado para a CPU-P. Então, você não precisa estar importando, né, ou criando, né, um template. Isso já é nativo dessa nova CPU, tá? Outra característica que eu citei, que é o HART, né, também faz da CPU, então você consegue estar criando no backplane, colocando aqui um cartão, modo, exemplo, chama de HART, tá? E debaixo dessa entrada de HART, desse Flex 5000, nós conseguimos colocar os instrumentos, né, dos nossos Encompass, né, que falam que possui um protocolo, você quando dentro do Estúdio 5000 e você ter toda essa parte de integração de set point, variável de processo, né? Então tudo isso vai para dentro do ControlLogix, tá? Então a outra funcionalidade aí da versão 33 do Estúdio 5000 junto com o Plant PX 5.0, né? Você ter o HART incorporado dentro do Estúdio 5000, tá? De novo, só para reforçar a mensagem, a biblioteca, né, de processo para o Plant PX 4.x, né, é totalmente compatível com a 5.0, ou seja, você pode rodar as duas em paralelo no mesmo controlador, tá? Então, você tem essa facilidade e você consegue aprimorar a experiência do usuário, até porque ainda não são todas as bibliotecas de processo que estão dentro do 5.0. Tem bastante biblioteca, mas ainda não são todas, tá? Outra característica bastante interessante, né, que o sistema dá é o diagnóstico automático, e você simplesmente, né, na característica do controlador, entrando em avançada, é você só habilitar aqui o Automatic Device Descriptive Analytics, tá? Uma vez que você fez isso, né, e você, através do banco de dados, né, do teu alarmes e eventos, você vai ter informação, por exemplo, da falha da conexão no prédio NOC, no RAC 8, do slot 3, fio aberto, canal 3, módulo 7, slot 5. Então, toda essa informação vai para dentro automaticamente do alarmes e eventos, sem programação nenhuma, simplesmente você habilitar, fazer o check dessa opção que fica dentro do Advanced, na parte da propriedade do controlador, tá? Isso facilita bastante a vida de diagnóstico e implementação de diagnóstico de hardware, tá? Uma característica também que faz parte do nosso sistema distribuído, que eu vou estar focando também aqui, só para mostrar que existe também, né? Existe o nosso I/O distribuído, saiu a nova versão, que é o Flex 5000, tá? É a nova versão do Flex I/O para controle distribuído. Qual é a grande característica desse Flex 5000? Além de ter as arquiteturas aqui, né, default como barramento, anel e estrela, nós temos também o PRP, que é o Paralelo Redundante Protocolo. Então, você pode ver que você tem caminhos diferentes, cabeamentos diferentes para você estar buscando as informações do teu I/O. Então, se você perde um switch ou um cabeamento, pelo outro lado, o teu sistema continua funcionando. Diferentemente daqui de uma rede em DLR, que quando você corta aqui o barramento por algum motivo, quando você corta o anel por algum motivo, ele vira um barramento, mas o cabeamento é único, tá? Então, aqui você tem alta disponibilidade. Aqui você tem redundância física do teu meio, do teu sistema, do teu hardware, tanto de switch e como da tua aplicação de campo, tá? Então, isso já é nativo do Flex 5000. E outra característica bem interessante do Flex 5000, para quem tem safety no teu processo, o Flex 5000 já permite também você ter safety, né, no I/O, integrado ao I/O,
Tá? Lembrando que essa porta também Ethernet fala em giga, você tem a capacidade de estar trocando informação com a CPU em giga, tá? Então, é uma característica bem interessante, lembrando que você continua com a característica de troca a quente, então você consegue sacar, né, o módulozinho e fazer uma troca em caso de problema, e você também consegue fazer uma adição online de um módulo de I/O, coisa que você não tinha essa propriedade quando você usava ali a família antiga do Flex I/O, ok? Tá? Então, vantagens para vocês. Agora, falando aqui em menor custo de propriedade, tá? Voltado aqui para remota assistência, né? Suporte remoto, né? Então, nós temos a possibilidade de ter suporte remoto, temos, né, uma vasta gama de especialistas, seja ele local, por exemplo, o próprio do distribuidor, seja ele um técnico consultant da Rockwell, ou seja também você ter, né, a própria assistência remota da Rockwell aí para estar suprindo as suas necessidades, né? Temos integradores qualificados para desenvolver o seu processo, né? A Rockwell hoje qualifica os integradores em Solution Partner, né? Integradores, Solution Partner, Recognizer e simplesmente integrador. São 3 tipos de níveis, né? Sendo que o Solution Partner é o integrador de mais alto nível da Rockwell, e isso você consegue estar visualizando quem são os parceiros através do site da Rockwell, tá? E temos completo atendimento ao ciclo de vida, ao suporte do ciclo de vida do produto, tá? Então, essa é uma facilidade grande aí com relação ao custo-benefício, tá? Voltando também, de novo, à melhor utilização dos seus ativos, a característica de utilização dos seus ativos, né? O Plant PX, ele te dá uma visibilidade completa da sua planta, facilidade de integração da parte de controle com a parte de potência. Hoje, nossos CCMs estão em Ethernet, você troca toda as informações do CCM, dos seus motores do CCM com o teu sistema, tá? Então, você tem essa facilidade de visualização da tua planta. Então, e a facilidade de conformidade regulatória também é uma facilidade aí do Plant PX que vai te atender, tá? Falando em menor custo de propriedade, o Plant PX também pode trazer o benefício para você de você ter o gerenciamento de energia. E quando eu falo de energia, não só está ligado somente à energia elétrica, está ligado ao consumo de água, de ar, de gás, de eletricidade e de vapor, tá? Então, a gente consegue estar correlacionando os dados e consumos, né, do teu processo com informações de produção, né? Então, você consegue dizer que para produzir um carro, eu gastei X de ar, ou gastei X de consumo elétrico, tá? Então, você consegue estar atuando, visualizando e gerenciando, né, o custo da sua fábrica, quanto custa você colocar aquele produto no mercado em termos de energia, tá? Outra característica interessante, né, citado na parte de potência, a Rockwell consegue entregar para vocês pacotes inteligentes, que a gente chama de IPP, onde nós conseguimos fornecer toda a solução, desde o chão de fábrica até os sistemas, os cubículos de média, junto com os CCMs, e trocando toda essa informação, né, com o nosso sistema de controle distribuído, e você consegue unir todo esse tipo de informação no teu sistema, tá? Então, é uma vantagem, com uma única rede, você está buscando, né, toda essa informação e jogando para o teu sistema e visualização, ter a visualização do teu sistema, tá? Melhor custo de utilização dos ativos, tá? E aí a gente consegue reduzir, né? Estamos falando em variabilidade do teu processo, né? Então a gente consegue estar reduzindo a variabilidade de processos, por exemplo, na indústria de CPG, a gente consegue estar aumentando a produção, em cimento reduzindo a energia, variabilidade reduzida na parte de indústria química de óleo e gás, né? Na capacidade aumentada na parte de biodiesel, tá? Então, a gente tem determinados processos onde já obtemos resultados em determinados segmentos. Então, a gente consegue estar reduzindo a otimização, a variabilidade do teu processo, e o nosso sistema hoje ele é escalável. A gente consegue
tá? Desde um PID, tá? Um sistema básico de controle, né? Até um sistema avançado de controle, onde a gente já tem aí a parte de um modelo preditivo, de um Fuse Designer, tá? Onde você tem até hoje também um Machine Learning, você pode estar aprendendo com a máquina, tá? E você está prescrevendo o que vai acontecer. Então, nós conseguimos entregar uma parte de controle, desde um PID simples, tá? A um Fuse Designer, até um modelo preditivo de controle, ou até mesmo quando a gente está falando aí de analíticos, você conseguir prescrever, né, o que vai acontecer de acordo com a informação que você tem no seu banco de dados, né? Então, é imprescindível quando você também implementa aí a indústria 4.0, e você quer tratar essas informações, quer ter um tratamento do que a gente chama de Big Data, para você estar formalizando, você estar contextualizando essa informação, é preferível você ter aí, né, um banco de dados, tem que ter um banco de dados para fazer essa tratativa. Mas a Rockwell possui solução de analíticos e de controle preditivo, tá? Desde o mais simples até o mais complexo e robusto, né? A gente consegue dar solução também de máquina a um sistema e ao próprio corporativo. A gente tem 3 níveis de solução quando a gente está falando de analíticos e modelos preditivos de controle, tá? Então, com isso, né, quando a gente, por exemplo, hoje, né, até ano passado, acho que a gente não conseguimos fazer isso, né? Por exemplo, você ter uma bomba, você obter dados de vibração e você conseguir dizer, ó, que daqui a uma semana, se essa bomba, né, continuar funcionando com esse nível de temperatura, de ruído e pressão, essa bomba vai falhar, tá? Você tinha, sim, um acompanhamento da curva, pô, aquela curva de vibração está aumentando, você conseguiria categorizar ela em baixo, um alarme baixo, um alarme médio, um alarme alto, para você fazer uma intervenção de manutenção, né? Mas você prescrever, né, que aquela bomba irá falhar em 3 semanas, então isso já é possível, né, com a nossa solução incorporada aí de analíticos, tá? E faz parte do sistema, pode fazer parte do sistema. Falando em gerenciamento de risco, né, a Rockwell tem uma grande vantagem. Nós temos uma rede convergente, a nossa plataforma é a Internet IP, então nós temos uma única rede, né, para controle, processo, batelada, informação, motion, safety, tá? E a gente consegue estar integrando isso, e você tem aí com isso você tem uma estrutura de rede comum e robusta, uma compatibilidade de dispositivo incomparável, tá? A gente vai estar citando aqui embaixo, servidores de trabalho e switches prontos para serem utilizados, e alianças estratégicas aí com líderes do mercado. Quando a gente fala em líderes do mercado e parceria, né? Então, hoje a Rockwell tem parcerias como Microsoft, Anderson House, Cisco, Pepperfuchs, né? Além de outros aí na parte de analytics para entregar a solução, tá? Como o PTC, tá? Então, nós dois temos uma vasta gama aí de parceiros para entregar a solução, e falando de segurança de processo, né? Toda a nossa arquitetura, toda a nossa arquitetura hoje é voltada aí para a ISO, né? Então, a gente implementa uma solução de controle de processo voltada na ISO 85, tá? Em onde você tem os vários níveis, né, que você pode ter numa planta. Então, você consegue estar criando de maneira segura aí uma estrutura de Ethernet. A Rockwell, ela desenvolveu em conjunto com a Cisco um documento chamado CPWE, que é Plant-Wise Conversion, tá? Onde você consegue estar buscando, fazendo o download desse arquivo, desse manual, através do site, busca no Google, que você também vai conseguir fazer esse download, onde tem as melhores maneiras para implementação, né, de uma rede de controle de processo, até mesmo para a parte corporativa, aí quando a gente está falando em ETHP. Então, a gente consegue entregar uma solução com segurança totalmente convergente, desde o chão de fábrica até a nível corporativo, tá? E aí, de novo, aqui, né, mais detalhado, uma solução convergente, onde você tem, né, aqui uma estrela redundante com segmentação de área, aqui você tem um anel, né, fazendo outra segmentação com uma outra área, você também tem safety incorporado junto com a I/O normal, você tem câmeras, então você tem VLANs separados,
né? Você tem um switch de distribuição, você tem aqui um core aqui, você tem outros switches aqui de distribuição para nível de servidores, e aí a parte do para jogar para nível corporativo, tá? Então, nós temos aí uma solução variada junto com a arquitetura para a área de automação e controle, desde o chão de fábrica até nível de corporativo e de infraestrutura. Quando a gente está falando em buscar essas informações do chão de fábrica e levar a nível corporativo. Quando a gente fala de diferentes níveis de ativo, né, o nosso sistema ele consegue integrar, né? Por exemplo, estamos em rede Ethernet, mas a gente consegue buscar informações, né, em HART, em Profibus PA, em Fieldbus Foundation, tá? Então a gente consegue buscar informações de instrumentação de outros protocolos e facilmente está integrando aqui com o DCS e falando em Ethernet IP, tá? Então temos solução de fácil solução de implementação para diferentes protocolos, né, e todo mundo numa mesma rede, tá? Falando em segurança, né, a Roca se preocupa bastante em segurança, pessoas não autorizadas não têm acesso, não teriam acesso, a gente consegue estar facilmente implementando regras de acesso, né? E você, com isso, você consegue estar aumentando a solução. Então, a gente consegue, por exemplo, implementar segurança em depth, né? Segurança profunda, né? Segurança em camadas, né? Então, a gente tem diferentes níveis, né, de segurança, de uma simples senha até a parte de switches, né, de firewalls e segmentação, né? Então você tem até nível de procedimento também. Então a gente tem várias camadas que conseguem te dar a segurança do teu processo industrial, tá? E aí o Plant PAX, por exemplo, ele já é hoje, né, certificado aqui na IEC 6244341, 42, a 6244333, tá? E temos que está certificado também na 624433324, tá? Então você tem certificações de cybersecurity aí, o sistema de segurança, o Plant PAX. Controle crítico, né, com risco, né, de explosão químico, né, como solução, nós também fornecemos, temos soluções desde SIL 2 até SIL 3, né, então nós conseguimos implementar sistemas instrumentados de segurança, atingindo até a categoria SIL 3 TMR, tá? De controle de família e acima da desculpa, acima de SIL 3, daqui de SIL 2 até SIL 3 tem a família Advanced, ou só SIL 3 tolerante à falha ou alta disponibilidade TMR, aqui a gente vem com a família Trusted, né? Aí mostrando um pouquinho da cada um, esse aqui seria o controlador Trusted, e esse aqui seria o controlador Advanced, e aqui a gente teria aqui um exemplo aqui de TMR, onde você tem 3 controladores e 3 IOs, e o próprio rack também ele é redundante, tá? Tanto de alimentação como de fonte, etc. E aqui você tem uma solução aqui tolerante à falha e falha segura. Aqui você tem uma CPU redundante, cartões redundantes, aqui você tem a CPU redundante com módulos simples de I/O, tá? São arquiteturas que conseguimos entregar quando a gente está falando em segurança de processo, estamos falando de sistema instrumentado de segurança, temos solução completa para a planta. O sistema de segurança completo de segurança, ele pode, né, ser compartilhado, então você pode ter uma solução onde dentro do BPCS você também tem o SIL implementado devido a regras de compartilhamento, ou você também consegue estar implementando ele à parte, você tem aqui o SIL implementado à parte do teu BPCS, que aqui é o Basic Program Control, e aqui você tem o SIS, que é o Sistema Instrumental de Controle. Então, esse carinha aqui é o que faz o controle, né, que leva a tua planta à condição segura quando ocorre algum evento inesperado. E aqui você mantém o teu processo dentro do controle, né? Você tenta controlar a tua malha. Saiu de controle, podendo levar alguma catástrofe, você tem que entrar com o sistema instrumentado de segurança aí para trazer o teu processo à condição segura, tá? Então, a Rockwell tem essa solução e essa
esse controle aqui instrumental de segurança, a Rockwell também tem uns packets que é vendido à parte, é onde ele é modular, né? Ele vem dentro de um painelzinho e você com uma IHM e você é de fácil configuração, né? Você tem uma instalação causa e efeito ali, você simplesmente diz ali quem que aciona ou deixa de acionar, então facilmente configurável. Então é um packet aberto onde, dependendo da quantidade de IOs críticos, né, IOs de segurança, você tem esse packet variando de acordo com a sua quantidade de IOs e configurável na tua planta de fácil configuração local. Tá? Sistemas legados, cara, tem já um DCS implementado e tem um sistema legado que não tem conectividade, não tem internet, não consegue trocar dados, não tem a parte de analítico, você não consegue ter a parte de mobile implementada, né? O nosso sistema ele apresenta algumas características ali para facilitar, né, a conversão, né? Então a gente tem uma ferramenta de conversão de banco de dados, podemos proporcionar uma migração total, uma migração em fase, né? E temos a proteção aí do ciclo de vida do equipamento uma vez implementado essa migração, tá? Então a gente consegue ofertando aí para vocês, ajudando aí a vocês estarem usando o sistema. E nesse slide aqui a gente tem um resuminho, né, do Plant PX, né? Então, devido às ferramentas implementadas em 80% aí do tempo de redução do tempo de desenvolvimento, de 1 até 1000 IOs aí implementado, autotuning grátis, né? Você tem a ferramenta disponível dentro do teu controlador, ele é grátis, funcionando aí um tempo de sintonia, uma melhoria de 70% a 90% do tempo aí, tá? O Application Code Manager, a ferramenta de redução, 80% do tempo de configuração de objetos, né? Temos a parte de troca de módulo a quente, né? Então você consegue reduzir aí de 5 a 20% o downtime, porque você consegue fazer a troca de um módulo a quente, a adição de novas malhas de controle tudo online, então você consegue ter aí uma redução de 5 a 20% do downtime, comparado aí com concorrentes que não conseguem fazer essa edição online, tá? Edição e modificação online, redução de 5 a 30% do downtime, não preciso me preocupar com saídas analógicas e digitais irem para 1 ou para 0 no momento das modificações, tá? E a parte de instrumentos integrados, né, no campo, né? Então, a gente tem 70% a 90% de horas de engenharia, né, porque a gente tem bibliotecas, instrumentos, hardware, Ethernet IP, tudo isso implementado em conjunto. São as grandes vantagens do plano. Então, esse seria aí o nosso sistema de controle distribuído, né, para a planta toda de maneira escalável, segura e flexível, tá, gente? Agradeço aí a webinar, né? Perguntas estão abertas se quiserem.